Entendemos que durante o tempo de Jesus aqui na terra, ele ensinou o seu povo, mas ele também curou o seu povo, mas ele também deu alimento ao seu povo. Mas o primeiro e principal foco de Jesus foi formar discípulos saudáveis. Esse foi o foco de Jesus. E isso ele deseja para nós, que a gente continue essa mesma missão. Nós aprendemos aqui que Deus transforma pessoas comuns em discípulos extraordinários dele. Eu tenho certeza que você olha para você e você fala: meu Deus, eu sou uma pessoa tão improvável, tão comum, mas Deus te enxerga na sua simplicidade. Deus te enxerga no seu talento, que é único, que é especial, para continuar a missão que Ele confiou a cada um de nós. Porque esse é o coração, essa é a missão da igreja. Transformar pessoas comuns em extraordinários discípulos de Jesus. Então nós vimos durante essa série que a fé cristã, ela é uma fé relacional. A primeira lição que nós aprendemos foi que no relacionamento com Deus, ele vive uma vida de rendição. Nós aprendemos aqui também, no relacionamento com o mundo, o discípulo vive em santidade. Em terceiro lugar, nós aprendemos também que no relacionamento como discípulos, nós precisamos conhecer a nós mesmos. Em quarto lugar, nós aprendemos que nós, como discípulos, nós temos que relacionar com outros cristãos. Como a Amanda relatou aqui, não tem como a gente ficar isolado. A gente precisa um do outro. No relacionamento com outros cristãos, a gente precisa servir com excelência. E hoje eu quero compartilhar com você a nossa quinta e última mensagem, que no relacionamento com não cristãos, a gente precisa viver em amor. E quando eu falo com não cristãos, eu incluo também pessoas que eu não conheço, eu incluo também pessoas que me machucaram, que me feriram, e que hoje eu preciso ser visitado por esse amor extraordinário de Deus. Baseado no livro, se você ainda não tem esse livro, adquira. A nossa série foi baseada no livro Espiritualidade que Transforma. Eu acho que ainda tem ainda no nosso Reviver Store. Baseado neste livro, o autor Chip Ingram nos ensina como sermos esses extraordinários discípulos de Jesus. E hoje eu quero compartilhar com você, então, a quinta mensagem. O discípulo extraordinário vive sobrenaturalmente em amor. Diga para a pessoa que está aí do seu lado: eu preciso viver esse amor extraordinário. Em Romanos 12... Você que está aí com a Bíblia física ou no seu celular, vamos ler juntos Romanos 12, os versículos 14 a 21. Romanos 12, versículos 14 e 21, diz assim: abençoem aqueles que os perseguem. Abençoe e não os amaldiçoem.
Alegrem-se com os que se alegram. Chorem com os que choram. Tenham uma mesma atitude uns para com os outros. Não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Não retribuam a ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o seu inimigo estiver fome, dele de comer. Se tiver sede, dele de beber. Fazendo assim, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Pai, nós lemos a Tua palavra nesta hora. E somos desafiados por meio dessa palavra, Pai. Nós, ó Pai, temos sido esticados aqui, Senhor, por meio dessa série de mensagens, a vivermos Romanos 12, a vivermos como discípulos extraordinários do Senhor, a vivermos, ó Pai, um amor sobrenatural, um amor que não é natural nosso, mas que quando nos rendemos a Ti, nós podemos viver sim o que a Tua palavra diz, que acabamos de ler, Senhor. Em nome de Jesus, fale ao nosso coração nessa noite, ó Pai. Encontre terra boa, que cresça, frutifique e coloque em prática cada princípio nessa noite, em nome de Jesus, amém. Nós vivemos em um tempo em que o amor está em crise. Basta nós olharmos ao nosso redor, quantos relacionamentos quebrados, quanto ódio espalhado. Ódio espalhado ao nosso redor, no nosso ambiente de trabalho, nas redes sociais. Tanta violência, tantas tragédias, tanta vingança, tanta indiferença quanto à dor do próximo. O natural do ser humano, o natural meu, o natural seu, muitas das vezes é pagar na mesma moeda. É reagir conforme formos tratados. Se com amor, eu entrego amor. Se com raiva, eu entrego raiva. Se com cara feia, eu faço a cara feia. Se me ofendem, eu revido. Se me magoam, eu me fecho. Se me perseguem, eu desejo mal. Mas o chamado de Jesus para nós, como filhos amados de Deus, como reviver, é completamente diferente da realidade desse mundo. Nos versículos que acabamos de ler, Paulo nos mostra que o discípulo de Cristo é
enviado, empoderado, chamado a viver um amor sobrenatural. E esse amor sobrenatural, ele vai contra a lógica do mundo. Porque não é um amor humano. Porque o amor humano, ele é limitado. O amor humano, ele é egoísta. O amor humano é frágil. Mas o amor divino, que é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo, é sobrenatural. Quando você reconhece que Jesus é o seu primeiro amor, esse amor sobrenatural preenche o seu ser. Romanos 5, versículo 5 diz que a esperança não nos decepciona. Porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Esse texto de Romanos diz e nos ensina que amar como Cristo amou não é algo natural. Eu preciso me render, eu preciso me entregar. Permitir que o Espírito Santo que habita em mim governe todas as minhas ações e reações. Por isso que não é algo natural. O amor é sobrenatural. Chip Ingram, neste livro, Espiritualidade que Transforma, diz: nós somos chamados como pastores para modelar essa verdade radical e ensinar o povo a fazer o mesmo. O preço é alto. Mas esse tipo de amor inexplicável é como a igreja muda o mundo. O preço que Jesus pagou na cruz por você e por mim foi alto. Inexplicável. Mas é isso que impactou a sua vida, e é isso que continua impactando este mundo. O que nos diferencia como cristãos de outras religiões, senão esse amor que nos alcançou? Talvez você diga que seja apenas pelo senhorio de Cristo. Talvez você diga que o que te diferencia como cristão de outras religiões são os milagres que você vive. Talvez você diga que o que te diferencia neste mundo como cristão é o Espírito que está dentro de você. Mas o que marca, o que faz nós como cristãos extraordinários de Jesus é o amor dele que nós derramamos na vida de outras pessoas. Do mesmo modo que Jesus derramou o seu amor por nós na cruz, Ele nos entregou esse presente para que a gente possa compartilhar com outras pessoas. Essa marca está em Mateus 5, 44 a 46. Mas eu lhes digo: amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem,
para que vocês venham a ser filhos de seu Pai, que está nos céus, porque Ele faz raiar o seu sol sobre os maus e sobre os bons, e derrama chuva sobre justos e injustos. Se vocês amarem aquele que os amam, que recompensa receberão? Até os publicanos fazem isso. O que nos diferencia como cristãos nesse mundo é a marca, é a forma como lidamos com o mal que recebemos. É isso que nos diferencia dos seguidores de Jesus. A marca é a forma como nós recebemos e respondemos o mal que muitas vezes nós recebemos. Não é apenas frequentar uma igreja. Não é apenas ter palavras bonitas. Não é isso que te diferencia como um seguidor de Cristo das outras religiões. Não é se envolver em um trabalho social. Não é estar ativo em um ministério. Mas sim, quando você está prontamente para amar e perdoar aqueles que te perseguem. Porque amar e perdoar é se assemelhar com a família de Deus. Como nós lemos em Mateus, é nos tornarmos os filhos que Deus espera. E como filhos, nós precisamos ser resposta pronta de amor e de perdão. Talvez a resposta pronta não seja na nossa família de sangue. Se tem um lugar onde nós somos chamados a viver essa marca todos os dias de amor e perdão, começa na nossa casa. Martinho Lutero diz que não foi um ano como monge que mostrou quem realmente ele era como discípulo de Jesus, não. Foi quando ele decidiu casar e formar uma família. Porque o nosso lar, a nossa família, é o nosso primeiro ministério. É onde Deus vai mostrar e revelar a nossa marca como discípulos que amam e perdoam mutuamente. Chip Ingram diz: nunca somos tão parecidos com Jesus como quando tratamos as pessoas de uma forma que elas não merecem. Essa semana, no Família no Altar, nós somos imbuídos a exercer um desafio. E tudo está casando com o que nós estamos falando aqui. Quem está conectado a um grupo de vida sabe qual foi o desafio. Nós temos a resposta de amor para os nossos vizinhos. Nós sermos parecidos com Jesus, quando tratamos as pessoas, como Chip Ingram fala, de uma forma que elas não merecem. Seguir a Cristo significa ir ao contrário da corrente deste mundo, que nos isola, que nos faz viver reclusos em nossos próprios
afazeres, sonhos, e esquecemos que estamos aqui nesta terra para cumprir um chamado, uma missão. Nós carregamos essa marca de respondermos o mal com o bem. Seguir a Cristo significa ir contra a corrente desse mundo, e isso só é possível pelo poder do Espírito Santo que habita em mim, em você. Eu vou falar para você, não é fácil. Sem a ajuda do Espírito Santo, não é fácil você pagar o preço de amar, de orar pelos que perseguem. Mas esse é o modelo de Jesus na cruz por nós. Ele respondeu ao ódio com amor, com perdão. Ele respondeu à violência com mansidão, com humildade, com a morte, para nos trazer vida. Porque o discípulo extraordinário de Jesus não apenas fala de amor, mas ele decide viver com atitudes práticas de amor. E é isso que eu quero te entregar nessa noite. Que atitudes práticas de amor eu tenho para oferecer ao próximo, aquele que me persegue, aquele que me calunia, aos não cristãos? O que o Senhor espera de mim? Em primeiro lugar, para ser um discípulo que vive em amor, decida perdoar quem te feriu. Romanos 12:14 que lemos diz: abençoem aqueles que os perseguem. Abençoe e não os amaldiçoem. Nós temos a expressão dessa palavra dita 2 vezes. E quando Deus quer ser bem incisivo, Ele repete para nós com amor: abençoe, abençoe. A expressão abençoar aqui significa, na sua essência, desejar o bem a alguém. Desejar o bem a alguém. Eu não sei se você consegue entender o quanto nós somos chamados por Deus a desejar o bem às pessoas. Mas o bem que Deus fala nesse versículo, as pessoas que Deus deseja que a gente abençoe, muitas das vezes são as que mais nos machucaram. Porque a reação natural de quem nos fere não é abençoar essa pessoa, gente. Aquele que me machucou, que me feriu, a nossa reação natural não é abençoá-la. É maldizê-la. É tratá-la mal. É alimentar ressentimento. Mas o discípulo de Jesus é chamado a viver de forma sobrenatural. Não apenas, muitas das vezes, suportado em silêncio, mas respondendo com bênção. Como eu falei, a expressão abençoar é desejar o bem. Ou seja, para eu abençoar alguém, eu primeiramente preciso passar pelo trilho do perdão. Não tem como eu abençoar qualquer pessoa se eu retenho rancor, se eu guardo rancor, ressentimento.
Nós sabemos que o perdão, muitas das vezes, é pouco falado na igreja, porque é um dos maiores desafios da nossa caminhada cristã. A nossa carne, ela vai clamar por justiça própria. A nossa carne vai clamar por retribuição. O nosso instinto natural é revidar. Eu sei que muitas das vezes perdoar não é você esquecer a dor, mas ressignificá-la. É decidir entregar a ofensa do outro nas mãos de Deus. E isso vai exigir de você uma escolha, porque perdoar não é um sentimento, não. Você não vai sentir o desejo de perdoar. Perdoar é uma escolha diária. É a escolha de um discípulo que amadureceu. É a escolha de liberar o outro da dívida. É a escolha de você não carregar mais, como meu bem pai fala, um defunto nas suas costas. Porque é isso que acontece quando você não libera o perdão. Você carrega um defunto nas suas costas, e isso te impede de prosseguir. Isso te impede de sonhar. Libera o outro da dívida. É isso que Deus nos chama hoje. Abençoar é liberar o outro da dívida, que muitas das vezes o outro nem sabe que está devendo. Mas Deus fala para você nessa noite, libere esse peso, libere esse fardo, já cheira mal. Efésios 4:32 diz, sejam bondosos e compassivos, uns para com os outros, perdoem-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo. Jesus nos ensinou. Ele é o nosso maior exemplo. A caminho da cruz, quando ele orou, em Lucas 23:34, Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Talvez você tenha que se erguer como Jesus, a caminho da cruz, a caminho da dor, ao caminho do sofrimento, e clamar a Ele, Pai, perdoa-lhes, porque eles não estão sabendo o que estão fazendo contra mim. Perdoa-lhes. Jesus perdoou quando ninguém pediu desculpas. Você não precisa esperar o outro pedir. Vá. Ele liberou graça quando todos só lhe ofereciam dor. O discípulo de Jesus entende que perdoar não é sinal de fraqueza, é sinal de força. Isso trouxe mais força para Jesus naquele momento de dor, quando ele liberou o perdão. Porque o perdão, ele liberta. O perdão, ele cura as nossas almas feridas. O perdão, ele abre espaço para o amor de Deus fluir novamente. Talvez você tenha clamado ao Senhor por coisas na sua vida, mas que precisa hoje você fazer uma escolha. A escolha de perdoar quem te feriu.
para que o fluir de Deus novamente volte à sua vida. Abra espaço para o amor de Deus sobrenatural fluir novamente na sua vida. Decida perdoar quem te feriu. Peça ao Pai ajuda. Peça ao Espírito Santo ajuda. Eu não sei se você foi impactado nas últimas semanas, mas se tem algo que marcou e que me fez chorar com aquela mulher, que decidiu liberar perdão para quem matou o seu marido, para quem matou o amor da sua vida. Eu estou falando o testemunho da Erika Kirk, a viúva do ativista conservador Charlie Kirk. Mãe de 2 filhos, que emocionou mais de 100 mil pessoas num estádio, em um culto fúnebre do seu esposo, que foi brutalmente assassinado. Em seu discurso no cerimonial fúnebre, ela se emociona ao proferir essas palavras, no qual todo o estádio, mais de 100 mil pessoas se levantaram e a aplaudiram. Quando ela diz o seguinte: eu o perdoo. Porque foi o que Cristo fez por mim. A resposta para o ódio é sempre o amor pelo seu inimigo. A resposta para o ódio é sempre o amor por aqueles que nos perseguem. Essa foi a palavra e o testemunho de uma viúva que decidiu não carregar um defunto mais na sua vida, que mesmo em meio à dor da perda do seu esposo, decidiu liberar, para que o amor continue fluindo de Deus na sua vida, porque o legado vai continuar com ela. O legado do seu esposo vai continuar com ela. Vai continuar com seus filhos. E é isso que eu quero dizer para você nessa noite, meu irmão. Quando você deixa de perdoar quem te feriu, você cessa o agir de Deus, o fluir de Deus, não só na sua vida, mas na geração, nos filhos dos filhos. Decida perdoar quem te feriu. Escolha hoje como Erika Kirk. Perdoe. Talvez o seu coração humano diga: mas ele matou o meu marido, ele não merece o meu perdão. Mas aquela pessoa me feriu, aquela pessoa não fala mais comigo, aquela pessoa não olha mais para mim. Irmão, quebre isso. Dê o primeiro passo, não espere o outro. Se é você que está ofendido, se é você que está ferido, é você que tem que procurar. Como eu falei, talvez o outro nem sabe da dívida que ele está tendo com você. O discípulo extraordinário de Jesus decide perdoar quem fere. É uma decisão de não carregar essa prisão mais em seu coração.
como nós cantamos aqui e declaramos, eu sou livre. E só pode adorar aqueles que são livres, aqueles que decidiram dizer e abanar a bandeira do perdão. Quem hoje você precisa liberar perdão? Há alguém que ainda ocupa espaço de Deus? No seu coração que está cheio de mágoa ou rancor? Hoje é a oportunidade de você liberar, de abrir espaço. Esteja disposto a abençoar aquele que te feriu, para viver como discípulo de Jesus. Feche os olhos nesse momento, deixe o Espírito Santo trazer à sua memória, talvez nomes, situações, pessoas, talvez igrejas que você passou e foi ferido, líderes. Nós somos humanos, irmãos, na mesma medida que nós somos feridos, nós também podemos ferir. Mas decida hoje viver em liberdade. Decida hoje levantar a bandeira do perdão na sua vida. Mas a palavra de Deus nos ensina outros princípios, outras práticas como discípulos, que para sermos discípulos dele, que vivem em amor, em segundo lugar, decida viver novos começos. Quando eu levanto a bandeira do perdão na minha vida, Deus abre novos caminhos para eu passar. Abre novos caminhos para eu passar. Romanos 12:15 diz: alegrem-se com os que se alegram, chorem com os que choram. Esse versículo nos aponta para uma dimensão prática. Vai ter momentos em que eu vou me alegrar. Vai ter momentos em que eu preciso chorar. Sozinho ou com o meu irmão. Porque a nossa fé é relacional. Não tem como eu me isolar. Eu preciso me envolver de forma amorosa. Eu preciso me envolver de forma verdadeira com as pessoas. E isso só é possível quando eu passei pelo trilho do perdão. E estou vivendo um novo começo com Jesus. Estou vivendo uma empatia cristã. Alegrar-se vai exigir de você humildade, sabe por quê? Porque às vezes a conquista do outro, você vai olhar, nossa, mas eu nem cheguei lá. Mas Deus nos fez discípulos extraordinários que vão celebrar as conquistas do outro, que vai se alegrar com a conquista do outro. Porque, como o pastor Lincoln sempre fala aqui, os humildes nunca se ofendem. Nunca sentem ciúme, nunca sentem inveja, mas têm um coração livre para se alegrar com o outro, para se alegrar com a conquista do outro. Mas também chorar com os que choram significa estar presente na dor, mesmo quando muitas das vezes não temos resposta. Às vezes a pessoa só vai querer um abraço seu. E isso vai exigir de você sensibilidade. Ore nessa noite, peça ao Espírito Santo, Senhor, me dá um coração humilde e sensível, para que eu possa me alegrar
com os que se alegram e chorar com os que choram. Em ambos esses casos, Paulo aponta para um coração aberto à renovação. Ou seja, para um coração aberto a novas fases. Para um coração aberto a novas oportunidades que Deus vai nos dando. Porque o mundo, como a gente falou, vai esperar a nossa indiferença, vai esperar competição, frieza. Mas quando nós nos aproximamos do outro, com esse olhar de compaixão, de misericórdia, nós revelamos o caráter de Cristo em nós. Nós revelamos o coração de Cristo. E muitas das vezes vai exigir de você apenas um gesto simples. Que vai abrir a porta do Evangelho para você. E aqui eu quero testemunhar de algo que para mim foi rememorado essa semana na casa do Edson e da Shirlene. Nós fomos nessa semana Família no Altar, na casa deles. E ela compartilhou o testemunho dela de alguém que tinha impactado o coração dela. De alguém que tinha se alegrado com ela e de alguém que tinha chorado com ela. E ela lembrou desse gesto simples que eu tive, porque eu substituí ela num período na escola onde ela trabalhava enquanto ela estava gestante da Juju. E é assim que a gente se conheceu. E nesse período em que ela estava ausente, eu conversava muito com ela para entender a realidade da turma que eu ia substituir. E eu vi o clamor, o choro dela naqueles momentos finais de gestação, que foram difíceis para ela. Mas eu não tinha total liberdade para me achegar a ela, para conversar com ela. Mas um dia, o Espírito Santo que vive dentro de nós, nos faz dar novos passos. Nos faz sermos ousados, nos faz ter pequenos gestos de amor. Eu decidi ir na casa dela, juntamente com outra professora, e orarmos juntos, para que Deus abençoasse o parto dela, que seria no outro dia. E ela falou que como aquele pequeno gesto de uma oração, por alguém que mal a conhecia, mudou completamente a perspectiva dela, tirou todo o medo e transformou em paz. Ali girou uma chave para o amor de Deus invadir a casa dela. E hoje nós estamos aqui com toda a família na Reviver. Quando você levanta a bandeira do perdão na sua vida, Deus tem novos começos para você. Pergunte para o Espírito Santo, que gesto você deve fazer essa semana? Que vai girar a chave do amor de Deus na vida de alguém. Porque Chip Ingram diz, quando você escolher fazer isso, algo acontece dentro de você. A graça de Deus trabalha através de você. E as pessoas experimentam esse ato de misericórdia. E começam a se perguntar se Jesus é real. Um ato de misericórdia fará as pessoas perguntarem se Jesus é real. Um ato de misericórdia seu. Como discípulos de Jesus, é hora da gente fazer essa pergunta. Será que Deus está me chamando a ser resposta na alegria e na dor de alguém hoje? Para que essa pessoa veja em mim o amor de Deus?
A minha vida tem refletido a empatia, o amor, ou tem refletido a frieza e a indiferença? O discípulo que decide viver novos começos é aquele que decidiu responder essas perguntas. E responder com obediência imediata. Não dá, a dor do outro, não dá para esperar amanhã, irmão. A fome do outro não dá para esperar amanhã. É hoje. O que o Espírito Santo já tem falado a você há dias e você está protelando em responder? Para que a pessoa que você ser o canal veja o amor de Deus por meio da sua vida. Mas em terceiro lugar, para ser um discípulo de Jesus que vive em amor, além de eu liberar o perdão, aquele que me feriu, além de viver os novos começos, eu preciso manter o meu coração humilde. Versículo 16 diz: tenham uma mesma atitude uns para com os outros, não sejam orgulhosos. Estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição superior? Não, de posição inferior. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Manter um coração humilde é viver em igualdade. É reconhecer que ninguém é superior a mim. É reconhecer que eu não sou insubstituível. Porque todos nós somos pecadores e carecemos da graça de Deus. Manter o coração humilde é valorizar cada pessoa, independente da sua posição social. Se esteja acima de você ou inferior a você, é valorizar. É ter paciência, irmãos. Como Chip Ingram diz, nós somos pastores. Precisa ter paciência. Eu preciso valorizar aquilo que o outro carrega. Todos nós carregamos algo único. Mas manter o coração humilde também requer de você reconhecer os seus limites. Nós não conseguimos fazer nada sozinhos. Somos limitados. O nosso amor por si só é limitado. Por isso que eu preciso da ação sobrenatural do Espírito Santo em mim. A vitória na sua vida não vem dos seus talentos, dos seus diplomas, não. A vitória vem de Jesus. Por isso que eu preciso manter o meu coração humilde. E quem mantém esse coração humilde é alguém que reconheceu a bondade e a misericórdia de Deus todos os dias. Manter o coração humilde é escolher o caminho da cruz. Ore por isso todos os dias. Senhor, eu quero ter um coração igual ao teu, um coração manso e humilde. Como discípulos, nós devemos fazer essa pergunta: será que o meu coração tem buscado reconhecimento mais do que serviço? Tenho dificuldade, às vezes, em aprender com o outro? Às vezes o outro tem as suas limitações e a gente precisa respeitar o tempo do outro.
Tenho olhado para as pessoas simples com desdém ou me comparado aos que têm mais do que eu? Hoje peça ao Senhor que sonde o seu coração e renove em você um espírito de humildade. Porque a grandeza do discípulo de Jesus não está e nunca estará em ser visto. A nossa grandeza não está em um altar. A nossa grandeza está aos pés do Mestre. Por fim, concluindo aqui, para ser um discípulo que vive em amor, responda sempre o mal com o bem. Diga à pessoa que está do seu lado, responda sempre o mal com o bem. Romanos 12, 20 diz, se o inimigo tiver fome, dê-lhe de comer. Se ele tiver sede, dê-lhe de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Amontoar brasas vivas, irmãos, não é você tacar fogo no irmão, não. Amontoar brasas vivas, segundo estudos bíblicos aqui, era uma prática na cultura antiga do Egito, em que uma pessoa que se arrependia, ela carregava uma bacia na cabeça com brasas, simbolizando publicamente o seu real arrependimento. Quando nós respondemos o mal que recebemos do outro com o bem, nós abrimos o caminho para que o amor de Jesus se manifeste em arrependimento naquela pessoa. Responder o mal com o bem é você trazer vida de novo para aquele que te persegue, é você trazer vida de novo para aquele que te maldiz. É isso. O fogo representa a vida. E é isso que o arrependimento traz nas nossas vidas. E é isso que a gente tem que amontoar. Retribuir o mal com o bem é deixar que Deus acerte as contas e Ele sempre age pela restauração e pela cura. Porque quando nós tínhamos fome, o que Deus fez? Ele nos deu o pão da vida. Quando nós tínhamos sede, Ele preparou a fonte de água viva. Quando nós éramos os seus inimigos, Ele nos trouxe ao arrependimento. Responder o mal com o bem é você trazer vida a outra pessoa, é você conduzi-la ao caminho do arrependimento. Responder com bem é agir de forma ativa em amor, é dar pão a quem te feriu, é oferecer água a quem te rejeitou, é estender a mão a quem te perseguiu. E essa é uma prática que desarma literalmente o seu inimigo. Porque ninguém vai esperar essa reação. Quando você oferece o amor em vez do ódio, você está desarmando a pessoa completamente. E está conduzindo ela para o arrependimento.
Porque a bondade sua vai confrontá-la em amor. Vai aquecê-la. Brasas vivas, vai aquecê-la. Essa é a verdade e essa é a verdadeira vitória do Evangelho. Não vencer pela força, mas vencer pelo amor de Jesus. Não é pela força que você vai vencer, amor. Amanhã, depois de amanhã, não. É pelo amor. É em responder o mal com amor, com bem. O mal não é derrotado com mais maldade, mas quando escolhemos responder com bondade. Porque responder o mal com bem é agir como Jesus agiria. É fazer essa pergunta todos os dias. Como que Jesus agiria no meu lugar? Deixando o outro necessitado do pão, necessitado da água, necessitado do amor? Ou respondendo com amor? E eu faço a você a pergunta, você tem reagido às suas ofensas? Com o mesmo mal que recebe ou com o bem que Cristo te ensinou? Você tem buscado vencer as suas situações difíceis na sua força ou tem permitido que o amor de Deus se manifeste em suas atitudes? Há alguém nessa semana que você precisa surpreender com a bondade? Mesmo aquele que tem te ferido. Hoje o Senhor nos chama a vencer o mal com o bem. Essa é a marca que nós carregamos como discípulos extraordinários de Jesus. Concluindo, eu digo, Romanos 12, 21 diz, não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. E eu gostaria que você se colocasse de pé. Gostaria de chamar o ministério de adoração. Esse versículo sela todas as atitudes práticas que nós aprendemos aqui hoje. Vimos até aqui que um discípulo extraordinário de Deus precisa decidir caminhar em amor. Precisa decidir viver em amor. Foi isso que Cristo venceu, não reagindo com seus inimigos, mas entregando-se na cruz. Escolha hoje, diante de tudo que nós vivemos durante essa série de mensagens, a viver como discípulo extraordinário de Jesus. Escolha hoje o caminho mais alto, o caminho do amor sobrenatural. E eu quero declarar nessa noite, sobre a sua vida, que tudo aquilo que você precisa da vitória de Deus, não virá da sua força, virá do amor sobrenatural de Deus sobre a sua vida, amém? Porque o amor de Deus sobrenatural venceu a morte. O amor sobrenatural venceu a morte. Portanto, viva de forma sobrenatural. Viva perdoando quem te feriu. Viva abraçando os novos começos.
Mantenha o seu coração humilde. Mas também responda sempre o mal com o bem. Esse é o estilo de vida do reino. Não é o estilo deste mundo, mas é o estilo do reino, do qual eu e você fazemos partes como discípulos de Deus. Amém? És adorado entre nós.